Eu quero compartilhar com você algumas passagens, meditando um pouco sobre o sofrimento de Paulo. Tudo que Paulo sofreu, nós não vamos ver tudo isso agora, mas eu sugiro que você, a partir deste vídeo, tenha uma curiosidade de se aprofundar no estudo daquilo que Paulo viveu, para que a palavra do Senhor chegasse até os gentios. Nós sabemos que Paulo, antes Saulo, foi chamado por Deus para pregar para os gentios e mostrar isso aos judeus, que sempre foi vontade do Senhor unir tanto gentios como judeus, formando a igreja. A igreja é a unificação de gentios e judeus. E Paulo sabia que esta era a missão dele, e eu quero começar compartilhando com você aqui Atos capítulo 9, versículo 15 e 16. Antes da gente fazer a leitura, convido você a se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. Curta este vídeo, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas com a palavra do Senhor. Diariamente postamos aqui reflexões, meditações sobre a palavra de Deus, com o intuito de motivar você a se aprofundar no conhecimento da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, compartilhe, se inscreva no canal, você que não é inscrito, e ative as notificações, tá bom? Coloque aí para você receber todas as notificações do nosso canal. Veja só, Atos capítulo 9, versículos 15 e 16. Veja só o que está escrito nestes versículos. Na Nova Versão Transformadora: o Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento que eu escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Então aqui Deus falando com Ananias, né? Dizendo que ele deveria até, e Saulo, né? Aí, que se tornou Paulo. E aí Deus fala para Ananias: pode ir, porque eu escolhi, ele é um instrumento em minhas mãos para pregar tanto para gentios como para judeus, para os reis. E eu quero destacar aqui nessa leitura o versículo 16, que diz: eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Paulo sofreu por amor ao evangelho. Paulo dizia que era prisioneiro de Deus, pois ele sabia que todo o sofrimento que ele vivia era por causa do evangelho. Aí eu separei aqui algumas coisas, alguns pontos a respeito do sofrimento de Paulo. Há vários estudos, várias posições a respeito das prisões que Paulo sofreu, mas eu separei aqui as que a maioria dos estudiosos concordam, né? Veja só, aquilo que para muitos era visto como provação, na visão de Paulo, era uma oportunidade. E ser prisioneiro de Cristo, para Paulo, era muito mais do que um cárcere, do que uma prisão. Era a oportunidade
de ser bênção na vida daqueles que ele alcançava com a pregação do Evangelho. E aí as prisões de Paulo. A primeira, a prisão de Paulo, é a de Filipos, né? A prisão em Filipos, que foi narrada em Atos capítulo 16. Quem não conhece esta passagem de Atos 16, onde Paulo e Silas estavam pregando a palavra, e aí aquele espírito de adivinhação na vida daquela que possuiu aquela jovem, né? E todos nós conhecemos a história. Paulo repreende o espírito e é preso. Mas aí eu pergunto para você, qual foi o resultado da prisão de Paulo em Filipos? Foi apenas o açoite em praça pública, a humilhação? Não. Nós sabemos que, mesmo ele preso, a palavra do Senhor alcançou o carcereiro e toda a família. Então, veja só que extraordinário. Paulo foi preso em Jerusalém. No final de Atos, capítulo 21, você pode verificar isso. E os irmãos preocupados com a vida, né, de Paulo, faz com que trabalham ali para que ele seja transferido para Cesareia. E ali ele fica por volta de 2 anos preso. E depois disso, Paulo é transferido para Roma. E lá ele fica preso aí também por volta de 2 anos. Né? E aí aqui que tem muita, vamos dizer assim, muita discussão a respeito dessa prisão de Paulo em Roma, mas nós sabemos que lá ele foi decapitado. Lá ele foi decapitado. Paulo também foi preso em Éfeso, onde ele escreveu as cartas para os filipenses. Você pode conferir aí, Filipenses capítulo 1, versículo 13. Paulo fala que estava preso, né? Escreve também para os colossenses, né? E provavelmente também escreveu para Filemon, escreveu carta para Filemon. E o interessante, eu quero destacar aqui que a prisão em Éfeso foi tão sofrida e tão dura, tão assim, tão sofrida para Paulo, tanto psicologicamente como fisicamente, que ele chegou a dizer que chegou a pensar que ia morrer. É isso mesmo, Paulo disse que chegou a pensar que ia morrer, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 8 e 9. Acompanhe essa leitura comigo, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 8 e 9. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar e pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer, mas, como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Olha aqui, ele disse que chegou a pensar que ia morrer. Tamanho o sofrimento dele naquele lugar. E 1 aos Coríntios, capítulo 15, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 32, diz o seguinte, veja o que Paulo diz. E se não haverá ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado? Olha só, vamos destacar aqui. O que me adiantou ter lutado contra feras, isto é, aquela gente de Éfeso. Olha só que interessante, ele compara o povo em Éfeso como feras, onde ele sofreu de forma inimaginável. O sofrimento dele lá foi muito grande. E aí, não bastando isso, eu quero ler para você, não bastando compartilhar apenas estes versículos, é importante eu compartilhar mais um texto com você, onde o próprio Paulo relata tudo que ele
sofreu por amor ao Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz o seguinte: são servos de Cristo? São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado 1 vez, 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei 1 noite e 1 dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos de rios e com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. E enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Olha só que tremendo isso daqui. Paulo descreve todo o seu sofrimento. A gente vê aqui que Paulo, no versículo 23 de 2 Coríntios 11, né? Ele perdeu a conta. No versículo 23, na verdade, ele fala isso. Ele fala que foi encarcerado com muito mais frequência. Perdeu a conta de quantas vezes foi açoitado. Por várias vezes enfrentou a morte. No 24, recebeu 5 vezes. 5 vezes ele foi açoitado por 39 vezes consecutivas. Os 39 açoites. Olha só, 5 vezes ele foi açoitado. Cada vez foram 39 açoites. Ele recebeu isso dos líderes judeus. No versículo 25, ele fala que foi apedrejado 3 vezes. Foi golpeado com varas. 3 vezes sofreu naufrágio. Passou 1 noite e 1 dia no mar à deriva. No 26, realizou várias jornadas longas, enfrentou perigos em rios e com assaltantes. Enfrentou perigos do próprio povo, daqueles que deveriam, estar com ele, mas não, estavam contra ele por causa da pregação do evangelho. Também sofreu perigo por causa dos gentios que não aceitavam a pregação do evangelho. Enfrentou perigos em cidades, em desertos, no mar. Enfrentou perigos por causa de homens que diziam ser irmãos, mas não eram irmãos. Aí ele fala no versículo 27 que trabalha arduamente, passou fome, sede, frio, e não bastando isso, ele ainda tem uma grande preocupação com todas as igrejas. Meditando em tudo isso, o que nós fazemos para Jesus? O que nós fazemos para Deus? Muitos chegam até mim e falam: Pastor Henrique,
A sua vida é um exemplo para mim. Porque o Senhor não enxerga e faz a obra de Deus com tanta dedicação, com tanto esforço. A sua vida é um exemplo para mim. Muito mais exemplo para cada um de nós. É este homem aqui, o apóstolo Paulo. Eu não fui açoitado como ele foi. Você não é açoitado. Nós não sofremos perseguições, né, como ele sofreu. Não somos feridos com varas. Não ficamos à deriva no mar. Não enfrentamos perigo no deserto. Sabemos que temos irmãos missionários sofrendo, né, morrendo todos os dias em países difíceis que não aceitam a pregação do evangelho. Mas nós aqui, o que nós sofremos? O apóstolo Paulo é exemplo para nós, exemplo daquele que verdadeiramente sofreu por amor ao evangelho. E olha só, o último texto que eu compartilho com você neste vídeo. 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Que este vídeo, que esta reflexão, que estes textos motivem você a se dedicar mais ao evangelho, a se dedicar mais à pregação da palavra, a pregar a palavra de Deus. Nós temos uma facilidade de dizer, apontar o dedo, fulano de tal foi salvo, fulano de tal não foi salvo. Frequentemente fazemos isso. E se realmente estivéssemos preocupados com a salvação de fulano de tal, pregaríamos a palavra de Deus com mais dedicação. Se realmente estivéssemos preocupados com a salvação daqueles que estão em nossa volta, não teríamos medo de pregar o evangelho. E geralmente não pregamos, não falamos da palavra, porque ficamos com medo da pessoa, do amigo, que vai ficar chateado e que não vai querer mais falar comigo. Não pregamos a palavra, não falamos do amor de Deus, porque temos medo de ser demitido do trabalho, de não ser aceito na comunidade. E este homem, apóstolo Paulo, pregava a palavra, mesmo sofrendo tudo o que sofreu. Compartilhamos aqui tudo o que ele sofreu. E eu sugiro que você se aprofunde mais neste estudo. Vai estudar o sofrimento que Paulo viveu, todo o sofrimento de Paulo. Eu espero que este vídeo motive, encoraje, constranja você, na verdade. Constranja cada um de nós, fazendo com que nos dediquemos ainda mais à palavra de Deus. Hoje, a facilidade é grande. Hoje podemos pregar através da internet, não fazemos grandes jornadas como Paulo fez, como os irmãos da igreja primitiva fizeram. Hoje, se tivermos que viajar, viajamos em carro, em ônibus, avião. Não é? Mas de casa conseguimos pregar a palavra. Aqui, como eu estou alcançando você, daqui do estúdio da Rádio Perfeito Louvor, do Ministério Perfeito Louvor, estou alcançando você com muita facilidade, sem sofrer nenhum tipo de naufrágio, de açoite, de perigo. Estou aqui em total segurança, gravando este vídeo, alcançando você. Paulo é, de fato, um grande exemplo de quem realmente sofreu por amor ao Evangelho. Que Deus te abençoe.